Olá e bem-vindo. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Na cena de abertura, o jovem herdeiro da fortuna Saiga, Masaru Saiga, assiste a um show de circo como qualquer criança normal. Só que desta vez, o show de circo não saiu como planejado. Após apenas alguns minutos mostrando suas habilidades, os dublês e dublês se rebelam e usam seus fantoches para massacrar todos na plateia. Masaru aproveita a distração e corre o mais rápido que suas pernas podem levá-lo até a cidade. No dia seguinte, uma dublê particular de outro circo se veste para se preparar para seu show, que ocorrerá nos próximos minutos. Enquanto isso, o mascote que trabalha meio período para o circo, Narumi Katu, guia fãs e visitantes para o auditório onde o espetáculo será realizado. Mal sabia ele que sua vida estava prestes a mudar para pior em alguns minutos. Nesse momento, um garoto fugitivo carregando uma mala grande, Masaru, esbarra nele e pede a Narumi que o leve na direção do circo. Narumi olha para o garoto estranho e percebe o quão bem cuidado ele está. Masaru tinha a aparência de um garoto rico, por isso Narumi lutou para entender por que ele parecia tão perdido e confuso. Masaru, ao notar que Narumi não está preparado para ajudar, sai para continuar procurando alguém que possa ajudá-lo. Narumi tentou ligar de volta para ele, mas então seu ataque de pânico Zonofa aconteceu, e ele começou a ter convulsões. Para voltar ao normal, ele precisa fazer alguém rir, mas novamente, quem seria louco o suficiente para rir do sofrimento dele? Narumi pensou em várias coisas para fazer, mas acabou se envergonhando na frente dos transeuntes. Por sorte para ele, Masaru apareceu e riu de sua exibição horrível. Em poucos segundos, Narumi é salvo de morrer, e ele volta ao normal. Masaru se virou para continuar sua jornada, mas então foi pego e sequestrado por 3 seres sencientes de aparência estranha, que na verdade eram os fantoches dos assassinos marionetistas. Narumi considerou fazer o seu próprio caminho e ficar fora dos negócios dos ricos. No entanto, o bom homem nele não podia suportar ver uma criança sofrer. Então ele se levanta e resgata Masaru de ser sequestrado pelos 3 fantoches. Os homens se levantaram novamente e continuaram a olhar para Narumi. Narumi, que não sabia que eles eram bonecos, os socou e acidentalmente deslocou um dos ombros deles. Quando descobriu a verdadeira identidade deles, Narumi levou Masaru e correu para um trem indo para outro lugar. A caminho do próximo destino, Masaru sorri e diz a Narumi que ele parece muito mais assustador do que realmente é. Narumi, tentando repreender Masaru por colocá-lo em perigo, tem outro ataque de pânico e força Masaru a rir dele. Felizmente, Masaru riu, e isso curou seu ataque por enquanto. Depois de voltar ao normal, Masaru se apresenta como o filho do CEO da maior empresa de TI e automóveis de todo o Japão, o grupo Saiga. Ele também conta a Narumi sobre sua herança, e Narumi conecta os pontos sobre por que os bonecos assassinos estavam atrás dele. Ele fica um pouco mais curioso e pergunta a Masaru como seu pai morreu. Masaru diz a ele que seu pai bateu as botas em um acidente de estrada, e durante as investigações encontraram uma boneca presa em um dos pneus e atribuíram isso como a causa do acidente. Continuando, Masaru menciona uma das coisas que seu avô lhe disse muitos anos atrás, quando ele era bem mais jovem. Naquele dia, seu avô apresentou ao pequeno laboratório de marionetes e mostrou-lhe todos os bonecos, os homens Saiga da família Saiga, chamados de bonecos Karakuri. Ele diz que estudar a história e a mecânica por trás da marionetagem é o que os torna uma empresa bem-sucedida. E na época, a propriedade Saiga estava avaliada em bilhões. Para encerrar seu discurso, seu avô se levantou e disse a seu neto para pegar uma pasta particularmente grande e correr o mais rápido que pudesse para uma pessoa chamada Shirogane, caso seu pai morresse antes de ele crescer. Ao ouvir tudo o que ele tinha a dizer, Narumi pediu que lhe dissesse quem era Shirogane. Masaru diz que ainda não a conhece, mas sabe que ela sempre estará no circo perto dele. Narumi de repente entende por que Masaru precisava ir ao circo naquela época. Ele aconselha Masaru a procurar a polícia na próxima vez e não o circo. Nesse momento, outro dos assassinos fantoches aparece e Narumi lhe dá um soco. Desta vez, o fantoche ignorou todos os ataques de Narumi e o socou com toda a força, apenas para chegar até Masaru e finalizar sua missão. Narumi fica em frente a Masaru para protegê-lo do boneco assustador. Nesse instante, outro dos bonecos entra nos trilhos do trem e fica parado na frente do trem. O maquinista fez o máximo que pôde para frear para não atropelar o boneco parado. Infelizmente, ele não conseguiu a tempo e o trem descarrilou. Quando o trem descarrilou, Masaru começou a chorar novamente como o bebê que ele era. Narumi dá um tapa nele para acordá-lo e o incentiva a tomar coragem se quiser sobreviver. Então Narumi deixa Masaru no trem e joga o fantoche pela janela. Assim que o trem para, Masaru desce e se vê diante de outro fantoche. Inicialmente, ele tenta fugir, mas quando se lembra do que Narumi lhe disse, ele pega uma pedra e a atira no fantoche. Então ele grita o nome de Shirogane quando descobre que acabaram de chegar ao circo. E Shirogane aparece no topo de um fio a vários metros do chão, prestes a atravessá-lo. Ao ver Masaru, a pessoa que ela jurou proteger, ela desce do fio e convoca seu fantoche, Arlequim, para cuidar do assassino fantoche.
Após derrubá-lo, ela verifica Masaru para se certificar de que ele não está ferido. Masaru pede um pouco de história, e ela diz que o avô dele havia contratado a mãe dela quando eles estavam na França. Narumi se levantou com o ombro deslocado, e Masaru correu para verificar como ele estava. Shirogane correu em direção a Narumi para confrontá-lo, pois ela pensava que ele também era um inimigo. Masaru tentou fazer com que ela parasse, mas ela não quis ouvir. No final, ele se joga entre eles e leva um soco no rosto até ser nocauteado. Shirogane corre para proteger seu contato e diz a Narumi para cair fora. Narumi, já cansado do problema, volta para fora e encontra a equipe de resgate tentando salvar os passageiros no trem que descarrilou. Narumi fica irritado e decide voltar e ajudar Masaru, para que incidentes como esse não se repitam. Enquanto isso, o chefe dos fantoches assassinos liga para seus empregadores e lhes relata as más notícias. Quando solicitado a relatar o que aconteceu, ele conta a eles sobre Shirogane e suas marionetes. Em outro lugar, Narumi encontra Shirogane carregando o machucado Masaru nas ruas sob a forte chuva. Ele a parou e falou algo sensato para ela. No final, ambos concordam em levar Masaru ao médico especial de Narumi. Depois de levar 5 pontos na mão, o médico deixa Masaru para fazer uma rápida recuperação. Shirogane pergunta a Narumi por que ele voltou, e Narumi diz que é porque ele não conseguiria dormir bem se ele tivesse deixado Masaru na rua. Com isso, Shirogane decide confiar nele por um tempo. Mas antes que ela possa dizer qualquer outra coisa, um boneco maior e muito mais perigoso aparece. Quase imediatamente, Shirogane e Narumi se preparam para a luta de suas vidas para proteger o herdeiro do Império Saiga, Masaru. Shirogane e Narumi saem na chuva para encontrar o homem por trás dos assassinos marionetes e sua marionete especial, Pulcinella. Antes de lutar com eles, o líder dos assassinos se gaba de sua marionete especial e desafia os dois lutadores a derrubarem sua marionete especial. Nesse momento, Masaru acorda do seu sono e encontra seus dois protetores enfrentando o líder dos assassinos em um confronto mortal. Enquanto isso, o líder assassino fala suavemente com seu fantoche não vivo e promete lubrificá-lo perfeitamente se ele puder cumprir suas ordens e derrubar os dois humanos à sua frente. Quando a batalha está prestes a começar, Shirogane tira sua marionete e enfrenta o terrível chefe assassino à sua frente. O chefe assassino agradece a Shirogane por finalmente dar-lhe a chance de derrotar um colega mestre de marionetes. Shirogane o ignora e controla sua marionete para lutar contra a marionete do assassino, Pulcinella. Para a consternação do chefe assassino, sua marionete Pulcinella acaba sendo destruída pelo Arlequim de Shirogane. Péssimo para ela, no entanto, porque ele conseguiu ganhar tempo para que seus homens se infiltrassem no hospital e capturassem Masaru. Quando Shirogane se vira, encontra Masaru preso por 3 homens robustos que ameaçam cortar sua garganta. Sem mais nada a fazer, Shirogane espera que um milagre aconteça de alguma forma. Quando ela está prestes a perder a esperança, Narumi, que já havia se infiltrado com os homens, aparece do nada e acaba com eles, salvando Masaru no processo. O chefe dos assassinos vê como está em desvantagem e foge enquanto tem a chance para viver e lutar outro dia. Depois que eles saem, o médico entra na sala e encontra o lugar inteiro em ruínas. Ele tem um ataque de raiva e começa a lhes dizer quanto vai ter que gastar para consertar as coisas. Mais uma vez, Masaru fica triste e chora. Narumi, que já não aguentava mais as infantilidades de Masaru, se ajoelhou e disse para Masaru parar de chorar e apenas rir. Mal sabia Masaru que Narumi estava tendo outro ataque de Zonafa. O médico que estava perto deles reconheceu a doença que Narumi tinha e contou aos outros sobre isso. Shirogane, ao ouvir isso, se apressa para desinfetar as partes do corpo de Masaru, pois acha que a doença é contagiosa. Felizmente para ela não é, mas por outro lado, Narumi precisa fazer alguém rir ou ele pode morrer. Eles sobem numa cadeira depois de ouvir o médico falar sobre sua doença e tenta fazer os ocupantes da sala rirem. Quando Shirogane diz a ele que não pode rir devido à sua condição, Narumi corre para fora para encontrar alguém que ria de suas piadas e gestos engraçados. Masaru e Shirogane o seguem até uma loja de conveniência, onde o encontram assustando as pessoas com seus gestos estranhos e assustadores. Shirogane intervém e o impede de fazer uma criança chorar. Ela então o repreende na frente de todos por fazer tal coisa e diz para ele tentar agir de forma mais sutil da próxima vez. A maneira estranha e engraçada como Shirogane agiu fez as pessoas pensarem que ela e Narumi eram ambos comediantes. Assim, eles apreciaram os esforços cômicos rindo de sua apresentação. Masaru também se junta ao público e ri com eles. Isso faz com que o ataque de pânico diminua por enquanto, já que Narumi finalmente fez as pessoas rirem dele. Após o seu percalço na loja de conveniência, Narumi leva Shirogane e Masaru para sua casa. Enquanto Shirogane prepara o jantar, Narumi se acomoda e faz algumas perguntas a Masaru sobre sua família. Masaru era um filho ilegítimo nascido de um caso amoroso de seu pai com uma amante. Até cerca de 3 anos atrás, ele nunca foi realmente aceito na família Saiga. Um dia, quando ele era mais jovem, um advogado veio informá-lo da morte de sua mãe e também o apresentou a seu pai, Saiga. Com lágrimas no rosto, Masaru conta a Narumi que nunca se interessou pela herança nenhuma vez. Tudo o que ele sempre quis foi ganhar dinheiro suficiente para comprar um caixão adequado e enterrar sua mãe de forma decente.
Narumi também fica com os olhos marejados e se vira para o outro lado após ouvir todas as coisas horríveis que aconteceram com Masaru. Antes que as coisas fiquem muito emocionais para ele, Shirogane aparece com um grande jantar. Ela serve tudo e alimenta Shirogane, deixando Narumi com ciúmes do vínculo que ela rapidamente desenvolveu com Masaru. Enquanto ela alimenta o garotinho, Narumi vê a expressão bonita no rosto de Shirogane e se apaixona instantaneamente por ela. No entanto, ele age como o cara tranquilo que é e apenas se concentra na missão à frente. Depois do jantar, Masaru vai para o chuveiro e toma um banho. Shirogane, no entanto, se lembra do braço ferido de Masaru e sabe que precisa ajudá-lo a lavar as costas para que ele não machuque a mão novamente. Ela entra no mesmo chuveiro completamente nua e ignora os olhares curiosos de Masaru para poder lavá-lo. Nessa época, Narumi também teve a vontade de ajudar Masaru a lavar-se. Sem pensar, ele corre para o banheiro e dá de cara com Shirogane lavando o pequeno Masaru. Há um silêncio constrangedor enquanto Narumi olha chocado para as partes íntimas de Shirogane. Eventualmente, ele cai no chão e implora pela misericórdia de Shirogane. Mal sabiam eles que estavam sendo observados por um bando de esquisitos. Depois de ser repreendido por Shirogane, Narumi sai para se acalmar praticando algumas de suas artes marciais. Masaru, depois de tomar banho, sai e fica fascinado pelos movimentos de Narumi. Ele pergunta a Narumi sobre isso, e Narumi diz a ele que aprendeu tudo o que sabe na China durante uma jornada espiritual. Ao ouvir isso, Masaru fica emocionado novamente e pede a Narumi para lhe contar como ele pode ser forte como ele. Narumi fica em silêncio e pensa no que pode fazer para ajudar. Eventualmente, ele pensa em algo embaraçoso e decide mostrar a Masaru. Na cena seguinte, Narumi leva Masaru para seu quarto e lhe mostra um livro de imagens cheio de fotos embaraçosas tiradas quando ele era mais jovem. Masaru, surpreso ao ver como Narumi foi magro e fraco antes, cai na gargalhada e esquece suas tristezas por uma noite. Narumi o acaricia e diz para ele continuar rindo para sempre para não morrer antes da hora. Para ajudá-lo, ele sugere ensinar a Masaru alguns dos seus movimentos de artes marciais para que ele possa se proteger na próxima vez. Assim que Masaru está prestes a responder, Shirogane abre a porta novamente com uma das camisas de Narumi. Narumi fica pasmo com o pouco espaço entre as pernas de Shirogane. Ele pede desculpas pelo incidente anterior, mas então Shirogane diz a Narumi para não se preocupar muito com o que aconteceu, pois isso acontece com frequência no circo. Então ela se vira para Masaru e diz para ele vir para a cama. Antes de sair, Masaru faz Narumi prometer que sempre ficará ao seu lado e se certificará de que ele não o deixará, como sua mãe fez. Mais tarde naquela noite, Narumi pensa sobre sua decisão de ensinar artes marciais a Masaru, e se pergunta se essa será a ideia certa para ele. No final, ele decide que está bastante apegado a Masaru agora, então não há nada que ele possa fazer além de ensiná-lo. Segundos depois, Masaru se levanta e vai ao banheiro para fazer xixi e se lavar. Enquanto ele está lá, o marionetista que estava perseguindo o trio mais cedo naquela noite finalmente faz seu movimento. Eles controlam um de seus bonecos para abduzir Masaru. Quando Narumi e Shirogane ouvem os gritos de Masaru, já é tarde demais, pois o boneco já está com a mão nele. Todos os esforços para recuperar o menino se mostraram fúteis, pois tanto Narumi quanto Shirogane foram espancados pelos homens do assassino. Quando os homens deixam o local, o chefe dos assassinos, que se apresenta como Iryu Ashihana, aparece e propõe uma pequena trégua entre eles, já que agora tem um inimigo comum. Ele chama os sequestradores de Masaru de equipe rival e os informa que, enquanto a missão da equipe deles era sequestrar Masaru, a equipe dele foi enviada para matá-lo. Narumi fica um pouco inquieto, mas então Iryu faz entender que eles estão sendo pagos para fazer seus trabalhos. Ele entra em mais detalhes e diz à dupla que todos eles são do mesmo clã. No momento, o clã está dividido em duas facções e a equipe de sequestro está sendo enviada para a Vila Saiga em Karuizawa para encontrar o cliente que o queria. Ele diz a eles para acompanhá-lo se quiserem ver Masaru novamente, pois ele está indo para a vila naquele momento. Após muita persuasão, Narumi e Shirogane finalmente concordaram em acompanhar. Antes de sair, no entanto, Iryu avisa que a mansão do Rei Nus está cheia de armadilhas de fantoches, então é melhor terem cuidado. Em outro lugar, Masaru continua rezando para ser salvo por seus protetores, mas ele não está totalmente ciente do mundo de dor que estava prestes a entrar. Na manhã seguinte, Narumi e Shirogane se preparam e se vestem para ir até a mansão Saiga e salvar Masaru. Antes de partir, Shirogane detém Narumi e pergunta por que ele está arriscando tanto para salvar um garotinho, já que ela sabe que muitas pessoas evitariam conflitos só para se proteger. Antes que Narumi pudesse dar sua resposta, um garotinho correu na frente deles e tropeçou em uma pedra. A dor da queda faz com que ele chore tanto que corre para abraçar a mãe. Depois de testemunhar isso, Narumi sorri e diz a Shirogane para não se preocupar muito com ele e para subir na bicicleta para que possam chegar lá mais cedo e resgatar Masaru. Enquanto isso, Masaru acorda em uma cama macia e encontra uma empregada cuidando dele. Quando ela termina, ele se levanta e se vira para encontrar seu tio, Zenji Saiga, sentado em uma cadeira perto da cama com um sorriso estranho no rosto. Zenji se apresenta como o bonzinho e diz a Masaru para não se preocupar com Shirogane e Narumi, mencionando que eles são os vilões de toda a história. Masaru se sente um pouco desconfortável enquanto conversa com esse homem e encontra uma maneira de sair da cama. Infelizmente, Zenji não estava prestes a deixá-lo ir. Bem do lado de fora da vila, Iryu e seus homens esperam que o time rival entre na vila antes de agirem.
Para seu desânimo, no entanto, eles encontram Narumi e Shirogane indo de moto direto para o local do time rival. Narumi anda de bicicleta até o time rival e derruba todos que se atrevem a desafiá-lo. Shirogane passa furtivamente por eles com sua marionete e deixa Narumi para derrubar os restantes. Além disso, Iryu vê sua chance de passar pela equipe rival e ordena que seus homens atravessem as linhas inimigas para que possam entrar na vila ilesos. Em segundos, Iryu e sua equipe de ataque derrubam um grande grupo de membros da equipe rival, forçando aqueles mais próximos aos portões Karakuri a entrar o mais rápido possível. Shirogane vê sua chance de entrar pelos portões, mas infelizmente para ela, a porteira, que é uma mulher sentada no alto da cerca, fecha os portões e desafia alguém a entrar. Nesse momento, um dos homens de Iryu correu sem pensar até o portão e tentou arrombá-lo. Infelizmente para ele, a porteira ativou as armadilhas no portão e o esmagou com elas. Depois de ver um homem se transformar em uma poça vermelha, Shirogane avança com uma expressão determinada e destrói o portão com Arlequim. Alguns dos homens de Iryu imediatamente correram para dentro do portão e não perceberam as bombas que o fantoche do porteiro tinha nas mãos. Ela joga algumas bombas nos homens e os impede de avançar. De volta à mansão, Masaru se recusa a comer seu arroz com omelete, pois sente que seu tio pode ter tentado envenená-lo. Zenji percebe isso e se levanta de seu lugar para conversar com seu sobrinho. Ele diz a Masaru para não se preocupar com aqueles que tentam acabar com ele e roubar sua fortuna, e em vez disso, confiar nele para que ele possa protegê-lo e cuidá-lo. Neste ponto, Masaru sabe que Zenji está mentindo para ele e silenciosamente planeja sua fuga. Para fazer isso, ele se desculpa e vai ao banheiro no final do corredor. Ao chegar à saída do refeitório, Masaru percebe que seu tio o seguiu. Com medo pela vida, Masaru dá um chute nas partes baixas do tio e corre pela sua vida. Enquanto isso, Iryu tenta avisar o porteiro Takami para ter cuidado com Shirogane e seus bonecos. O orgulho de Takami não a deixou ouvir o aviso, então ela atacou Shirogane cegamente. Shirogane percebeu os ataques dela e controlou suas marionetes para coletar todas as bombas de Takami. Depois de pegar todas, ela as joga de volta em Takami e explode ela junto com sua marionete. Enquanto isso, Masaru se afasta o máximo possível de seu tio e se esconde em um dos quartos abandonados que seu pai costumava usar. Infelizmente para ele, Zenji o seguiu até lá. Masaru permanece no esconderijo rezando para que um milagre aconteça. Neste momento, ele encontra um dos diários de seu pai e começa a ler. Para sua surpresa, ele encontra seu nome lá e se pergunta o que está fazendo ali. Lá fora, Narumi começa uma briga com Iryu por causa de seu envolvimento no terrível plano que busca acabar com a vida de Masaru. Depois de se separar da briga, Iryu apresenta seu clã como o clã Kuroga, que costumava dançar com seus bonecos para as divindades há muito tempo atrás. Naquela época na mansão, Masaru descobre no diário de seu pai que ele herdou todo o império para ser usado como isca para o clã Kuroga. Seu pai sabia que se Masaru recebesse todo o império, o clã Kuroga se dividiria em duas partes para se procurar e se matar de dentro para fora. Enquanto eles vão para o prédio, Narumi pergunta a Iryu por que o clã agora está procurando matar um menino. Iryu diz a ele que o clã Kuroga costumava pagar a família Saiga para fazer fantoches para eles, mas agora a família Saiga paga a eles grandes quantias de dinheiro para testar seus fantoches parecidos com armas quando chegar a hora. Em poucos segundos, Iryu e seu grupo se separam e seguem em uma direção diferente. Narumi e Shirogane correm sobre uma porta de armadilha que se abre no segundo em que pisam nela, e puxa Shirogane para o poço abaixo dela. Felizmente para ela, Narumi foi rápida o suficiente para perceber o que estava acontecendo e reagir a tempo para segurar o braço dela antes que ela caísse para a morte. Justo quando ele está prestes a puxá-la para cima, um ataque de pânico Zonafa vem e enfraquece seu apoio no chão. Antes que ele possa se recuperar, ele perde o controle e cai no poço com Shirogane. Zenji finalmente encontra Masaru e dá uma surra no garotinho. Antes de dar o golpe final, Zenji recebe uma ligação de um de seus subordinados informando-o sobre a morte de Narumi e Shirogane. Mal sabia ele que ambos ainda estavam vivos e bem, pois Narumi os salvou da queda. Após sofrer graves ferimentos nas costas, Narumi começou a engasgar com a própria saliva enquanto o ataque de Zonafa se tornava violento. Shirogane se ofereceu para ajudar, mas como não conseguiu rir, não havia nada que pudesse fazer. Narumi fica muito inquieto e começa a pensar em uma solução rápida para seu problema atual. Ele eventualmente pensa em algo estranho e decide tentar. Sem pensar direito, ele convida Shirogane para sair, e para sua surpresa, não houve risos, o que significa que Shirogane havia considerado namorá-lo. Narumi sentiu seu coração bater tão forte que o ataque de pânico diminuiu momentaneamente. Masaru, que os observava na cova de uma das câmeras da sala, ficou feliz ao vê-los vivos. De repente, sente o desejo de tentar viver mais uma vez, então pega um extintor de incêndio e o solta no rosto de Zenji para distraí-lo um pouco, antes de correr em direção à janela para pular por ela. Nesse meio tempo, Shirogane narra a Narumi sua terrível experiência quando jovem.
Aparentemente, ela nasceu para ser uma marionetista e costumava ser chamada de Eleonora. Desde que aprendeu a andar, ler e escrever, ela passou por um treinamento rigoroso que a transformou na marionetista que é agora. Narumi fica um pouco enojada pela baixa autoestima de Shirogane e diz a ela para ter um pouco mais de fé em si mesma. Ele a lembra do sorriso de Masaru e diz para ela sorrir mais, assim como fez quando estava dando o jantar para Masaru naquela época. Depois de tirar o monóxido de carbono do rosto, Zenji encontra Masaru parado na janela do prédio mais alto da vila. Ele tentou convencer Masaru a parar de ser estúpido e descer para não se matar. Masaru, no entanto, estava mais do que pronto para se tornar um homem. Ele dá um salto de fé, pula para a floresta vários metros abaixo dele e aterrissa em um dos inimigos, acabando por salvar Iryu no processo. Depois de derrotar o inimigo de Iryu, Mega Masaru olha Iryu nos olhos e faz uma proposta para ele se juntar ao seu lado por um cheque muito maior. Após ouvir a oferta de Masaru, Iryu fica estupefato com o olhar assustador nos olhos de Masaru. Sendo alguém que respeita pessoas corajosas, Iryu sabe que Masaru fala sério. Ele verifica para confirmar se Masaru realmente pulou pela janela do prédio, e para sua surpresa, percebe que Masaru está absolutamente sério. Ele se levanta e conta a Masaru sobre o acordo de lealdade com seus clientes e pede desculpas por não poder aceitar sua oferta generosa, pois isso significaria trair seu cliente inicial. Masaru, que está determinado a mudar a opinião de Iryu, mostra a ele o diário de seu pai e deixa-o ler a parte onde seu pai e os outros líderes da família Saiga planejam fazer o clã Kuroga lutar e se matar. Esta revelação faz Iryu mudar de lado e reconsiderar a oferta de Masaru. No subsolo, Narumi e Shirogane, que estavam ocupados procurando uma entrada para a mansão, encontraram um dos inimigos, que acabou de plantar 2 bombas relógio embaixo da mansão, e outro dos homens de Zenji, que também estava lutando contra ele. Com apenas 1 hora restante no cronômetro, o inimigo faz suas últimas orações e espera que o homem de Zenji o acabe com seus fantoches mortais. Tudo o que Narumi e Shirogane puderam fazer foi assistir a cena se desenrolar diante deles. No andar de cima, Zenji recebe uma ligação de um de seus homens dizendo que Masaru ainda está vivo e está vindo atrás dele com a equipe de Iryu. Antes que ele possa desligar o telefone, Masaru aparece com Iryu e seu fantoche para confrontar Zenji. Ao entrar na sala, ele encontra seu tio olhando para Shirogane e Narumi, enquanto seu homem os prende em suas cordas na tela grande e implora para que ele os liberte. Zenji aproveita a oportunidade e tenta negociar um acordo com Masaru. Ele diz a Masaru que vai mandar seu homem liberar seus amigos somente se ele concordar em ser seu pupilo legal. Masaru concorda com os termos de Zenji e espera que o homem libere seus amigos. Zenji ordena que seu homem libere Shirogane e Narumi, e depois os coloque em uma masmorra para mais tarde. Depois disso, ele então leva Masaru para fora da sala. Iryu, que pode sentir a depravação acontecendo, impede Masaru de cometer o maior erro de sua vida e diz a ele para pensar sobre o que Zenji vai fazer com seus amigos depois que ele assinar os papéis de adoção. Masaru está sendo enganado aqui e Iryu queria que ele soubesse. Nesse momento, Masaru para de se mover e pergunta a Zenji se ele realmente vai deixá-los ir. Sem qualquer pingo de remorso, Zenji admite a Masaru que definitivamente vai tentar matar seus amigos. Masaru fica tão irritado que seu corpo pula por conta própria e derruba Zenji no chão. Quando ele termina de lidar com o homem louco, ele pula em cima do boneco de Iryu e o incentiva a subir. Também para que eles possam pular do prédio para o próximo e evitar serem explodidos pela explosão. Naquele momento, Masaru fez Iryu pular do telhado do prédio que estava prestes a explodir para o mais próximo. Iryu estava um pouco cético sobre fazer o salto arriscado, mas novamente sua vida também estava em perigo, então ele não tinha escolha. Juntos deram um salto de fé e conseguiram pousar na beira do prédio. Para um pouso completo, Masaru teve que controlar o boneco e usar sua função especial para pousá-lo com segurança no prédio. Masaru e Iryu correram para as masmorras e encontraram seus amigos relaxando lá dentro. Os 4 tiveram uma pequena discussão e Iryu desmaiou em pouco tempo. Momentos depois de desmaiar, o homem de Zenji aparece e ameaça levar a cabeça de Masaru, se ele não deixar matar Shirogane e Narumi. Masaru enfrenta a cela e ganha tempo suficiente para Narumi se energizar e realizar alguns milagres ou algo assim. Quando chega o momento certo, Narumi aumenta seus poderes com energia espiritual e se liberta da jaula em que foi colocado. Então ele entra na sala além da masmorra e dá uma surra em todos os inimigos lá. Tudo o que Shirogane e Masaru puderam fazer foi assistir ao incrível Narumi se transformar em um tigre por um curto período e derrubar cada um deles. Em um ponto da luta, as pernas de Shirogane falham e ela fica incapacitada por um tempo. Narumi se distrai um pouco e acaba sendo capturado por Tamaki. Com ambos os seus protetores fora de combate, Masaru tenta fugir novamente como um garotinho assustado. No entanto, ele para no meio do caminho e volta para tomar controle de Arlequine, o fantoche de Shirogane. Seus amigos tentaram implorar para que ele deixasse a senhora em paz, mas Masaru já não era mais um garotinho. Com precisão e habilidades aguçadas, Masaru controla Arlequine e destrói o boneco de Tamaki. Nesse instante, a bomba embaixo do prédio mais próximo explode e elimina Zenji. A explosão resultante também sacudiu a casa em que Narumi e Shirogane estavam e iniciou um incêndio. Para garantir que ninguém se machuque, Iryu faz um teleférico e incentiva Narumi e os outros a passarem por ele se quiserem sobreviver. Narumi verifica se a corda está em ordem, então ele amarra Shirogane ao teleférico e a faz ir para o lado mais seguro.
Nesse momento, o chão sob os pés de Masaru cede e ele cai. Narumi tem uma crise de pânico e implora a Shirogane, que está prestes a ir, para se perdoar por não conseguir rir, e, ao invés disso, focar em chegar ao outro lado em segurança. Após empurrá-la pela tirolesa, Narumi desce até o nível de Masaru e envolve seu corpo ao redor dele, enquanto a casa inteira pega fogo. Masaru implora a Narumi para deixá-lo ir, mas novamente Narumi, o herói, não está prestes a deixar Masaru ir. Masaru chora ao ver grandes toras de madeira caírem nas costas de Narumi. No entanto, Narumi diz a ele para ser fiel a si mesmo e garantir que sempre sorria em tempos de adversidade. Masaru adormece um pouco depois e acorda no dia seguinte nos escombros para se encontrar enrolado ao redor do braço direito de Narumi. Quando ele olhou ao redor para encontrar o resto do corpo de Narumi, não encontrou nada além de entulho e destroços ao seu redor. Isso levou Masaru a acreditar que seu herói, Narumi, havia perdido a vida no incêndio. Finalmente, ele foi salvo pela equipe de resgate e levado de volta para sua mansão. Cerca de 2 meses depois, Masaru acorda em uma manhã brilhante e se prepara para seu primeiro dia na escola. Ele abre as janelas e deixa o ar da manhã entrar em sua pele enquanto relembra as memórias de Narumi. Após 2 meses da morte de seu herói, Masaru sentiu que estava bem o suficiente para voltar à escola. Ele desce as escadas para tomar café da manhã e é servido por Shirogane, que ficou em cima dele para garantir que ele estivesse totalmente pronto para voltar à escola. Eventualmente, Masaru fica um pouco assustado com ela em cima dele e implora para deixá-lo em paz. Shirogane entra em casa e se prepara para a escola naquele dia. Na porta, Masaru pergunta a Shirogane se ela vai frequentar a mesma escola que ele, mas depois Shirogane diz a ele que está registrada na escola ao lado dele com o nome Saiga. Isso é para que ela possa manter um olho em Masaru, e ainda deixar que ele viva sua vida com tranquilidade. Logo depois, o carro chega para buscá-los e levá-los para a escola, mas então Masaru segura as mãos de Shirogane e caminha com ela até a escola. No caminho, ele sorri para a maravilhosa Shirogane e avança corajosamente. Pouco antes de chegar à escola, Shirogane para Masaru para falar com ele sobre bullying. Pelo que ela ouviu, Masaru costumava ser intimidado na escola desde muito tempo atrás por ser um filho ilegítimo que teve a sorte de nascer em uma condição privilegiada. Ela então dá um conselho a Masaru, dizendo-lhe para tentar evitar se destacar da multidão para não atrair a atenção indesejada dos estudantes. Masaru pensa um pouco nas palavras dela, mas depois fica confuso quando nada faz sentido para ele. Eventualmente, eles continuaram sua jornada e chegaram à escola de Masaru em poucos minutos. No portão, 3 dos valentões de Masaru avistam sua presa voltando para a escola e ficam animados com as coisas horríveis que vão fazer com Masaru depois das aulas. Shirogane lembra Masaru de nunca esquecer de chamá-la se eles se meterem em problemas antes de voltar para a escola dela. Momentos depois de chegar à escola, Masaru vai pegar seus sapatos no armário. Ao chegar ao armário, ele o encontra vazio. Isso só poderia significar que os valentões fizeram algo para impedir que ele pegasse seus sapatos a tempo. Masaru sorri e vai para a aula descalço, deixando os valentões confusos sobre o motivo de seu sorriso. Eles prometem fazê-lo chorar antes do final do dia para satisfazer seu desejo interior de intimidá-lo. Enquanto isso, Masaru chega à sua aula e encontra fotos constrangedoras dele mesmo implorando aos valentões para trocarem suas fraldas. Em vez de chorar, ele elogia o desenho do valentão e volta calmamente para o seu lugar quando o professor entra na sala para começar a aula. Desta vez, os valentões ficam um pouco preocupados com sua presa. O que aconteceu com ele durante suas viagens ao exterior? Porque ele parece um pouco diferente do seu eu habitual. Quando as aulas começaram, Shirogane foi até a janela da sua turma para espiar Masaru. Os valentões não pararam por aí, pois tentaram colocar taxinhas na cadeira do Masaru e até jogaram fraldas molhadas na cabeça dele em sala de aula. Ainda assim, Masaru não perdeu a compostura. No final da aula, os valentões se aproximaram de Masaru e o jogaram no chão. Nesse momento, a presidente da turma, Ori, não aguentou mais e levantou-se de seu assento para confrontar Kageyama, o líder dos valentões. Shirogane fica de pé e observa do lado da janela enquanto pensa na melhor ação a tomar. Ela eventualmente decide ficar parada e observar como a cena se desenrola. Os valentões tentam intimidar Ori, mas então Masaru se levanta novamente e pede educadamente para Ori ficar fora dos seus assuntos. Ori fica irritada com Masaru e diz para ele parar de bajular o valentão. Foi então que Kageyama socou o rosto de Masaru e expôs a cicatriz em sua testa que ele havia coberto anteriormente com uma bandana. Ao ver a horrível cicatriz em sua testa, todos recuam em choque ao perceberem o quanto Masaru sofreu. Masaru decidiu que era hora de parar de fingir e mostrar a todos quem ele realmente era. Nesse momento, ele tira a camisa e mostra todas as suas cicatrizes para seus amigos. Todos, incluindo o valentão, imediatamente sentem pena de Masaru e tudo que ele passou durante suas viagens. Masaru narra toda a sua experiência e também menciona o homem que o salvou de seu antigo eu, Narumi. Shirogane, ao ver o que aconteceu, volta para sua escola e é repreendida pelo professor por ter saído no seu primeiro dia de aula. Em outra parte da cidade, o senhor Nakamachi, um dono de circo, e seus 2 filhos enfrentam um senhorio que está cansado de eles deverem mais de 1 ano de aluguel. Ele expressa suas preocupações e diz ao Sr. Nakamachi para desistir do circo para que ele possa seguir em frente com a vida. Infelizmente, esse conselho não agradou ao Sr. Nakamachi, e ele teve um ataque que quase derrubou o senhorio. Durante o treino de educação física, Ori senta-se com Masaru e pergunta-lhe sobre a pessoa que o salvou.
Masaru conta-lhe tudo o que sabe sobre Shirogane e o falecido Narumi. Ele diz-lhe que tem quase certeza de que Shirogane está a fazer o seu melhor para ser a melhor em tudo e não estava errado. Shirogane se destacou em todas as matérias possíveis, história, matemática e culinária. E mesmo durante a educação física, ela superou o ginasta estrela com uma performance maravilhosa. Todos, incluindo a própria estrela da ginástica, estão impressionados com a flexibilidade do corpo dela. Masaru continua a contar a história de Shirogane para Ori. Aparentemente, sua incapacidade de rir era algo que a assombrava, e ela culpava uma parte de si mesma por não ter rido quando deveria, e por causar a morte de Narumi. Durante um de seus momentos, Ori o interrompe e pergunta sobre o próximo circo que Shirogane vai se juntar. Masaru diz a ela que Shirogane não está em um circo por enquanto, mas então Ori diz para ele deixá-la entrar em um. Masaru, que tem procurado uma maneira de fazer Shirogane esquecer Narumi enquanto isso, vê isso como uma vitória absoluta, e ele se prepara para colocá-la em um circo rapidamente. Enquanto isso, o Sr. Nakamachi e seus 2 filhos se cansam de limpar a casa do senhorio e se perguntam por que as crianças hoje em dia preferem videogames e televisão em vez de apreciar o circo. Logo em seguida, Shirogane e Masaru chegam ao prédio desgastado para se juntar ao circo do Sr. Nakamachi. O Sr. Nakamachi os ouve falando sobre se juntar ao circo e imediatamente os acolhe para fazer parte. Seus rapazes chegam um pouco depois e mostram suas habilidades para Masaru. Masaru então pede a Shirogane para mostrar suas habilidades ao homem e seus filhos, e Shirogane consegue impressionar todos na sala. Após sua maravilhosa apresentação, ela verifica se Masaru está de acordo com sua entrada. Masaru diz que está tudo bem com sua entrada, e o Sr. Nakamachi oficialmente a recebe na equipe do circo. Em uma sala escura em algum lugar, o corpo de Narumi é visto brilhando silenciosamente com vida, enquanto o monitor de EKG monitora sua frequência cardíaca. Isso só poderia significar que alguém resgatou o pobre Narumi, e o salvou antes de Masaru acordar naquela manhã após o incidente. Alguns dias depois, Narumi é visto em um hospital de segurança máxima, passando por um tratamento especial com uma substância que seu médico chamou de Aqua Vitae. Após administrar as últimas gotas da substância, o médico instrui o corpo de Narumi a se levantar das cinzas e fornecer a assistência de que ele precisa. Um mês depois, Narumi acorda e encontra-se lutando contra um monte de bonecos por diversão. Ele tenta relembrar sua última memória antes de dormir e continua vendo Shirogane, a garota chorando, e Masaru, o garoto com um sorriso brilhante, e se pergunta quem eles são. A julgar pelas aparências, Narumi tinha perdido a memória antes daquele ponto e não fazia ideia do que ou quem era antes do incidente. Momentos após acordar, Narumi olha ao redor do quarto e encontra um homem estranho de cabelos brancos ao lado dele. O homem continua falando sobre os sentimentos de Narumi e o entediando. Então, Narumi pede ao homem para lhe dizer onde está, e o homem conta que ele está em um hospital de alta segurança em Illinois, nos Estados Unidos. Ao ouvir isso, Narumi fica um pouco preocupado e se levanta da cama, completamente confuso e preocupado com sua verdadeira identidade. O homem que o está tratando lembra-lhe o nome, Narumi Kato, e também se apresenta como um descendente da aristocracia francesa e conhecedor de tudo que é belo, Guy Christophe Rix. Em seguida, ele apresenta a senhora de aparência bruxa sentada do outro lado da sala como Lucille Vernou. Antes que Narumi pudesse dizer algo, uma enfermeira, Miss Helen, aparece para ver como Narumi está. Guy imediatamente começa a brincar ao redor da garota, fazendo com que ela fique um pouco envergonhada. Narumi se levanta da cama e repreende Guy por agir de maneira estranha ao redor da garota, e faz ele prometer não fazer isso novamente. Momentos depois, Narumi olha para trás e encontra uma criança loira espiando o quarto do hospital em que ele estava. Narumi tenta dizer oi, mas o garotinho se assusta e sai correndo. Narumi seguiu pelo corredor do hospital e entrou em outra sala. Lá, ele encontra algumas crianças sentadas em uma pequena mesa central e as assusta com sua aparência rude. Para acalmar a tensão na sala, o corpo de Narumi se move sozinho e ele executa alguns de seus movimentos de artes marciais na frente das crianças. Narumi fica um pouco confuso com os movimentos do próprio corpo, mas, mesmo assim, a exibição dramática parece funcionar a seu favor e as crianças adoram. Antes que ele perceba, todas as crianças se reúnem ao seu redor para elogiar seus impressionantes movimentos. Nesse momento, o garoto loiro que tinha corrido dele mais cedo, Mark, tem um ataque de pânico Zonoa, e a senhorita Helen de antes entra apressadamente com um sorriso no rosto para aliviar a tensão nos músculos faciais de Mark e no sistema nervoso parasimpático. Após presenciar o ataque, Narumi de repente se lembra de seus próprios ataques de pânico e desmaia. Quando ele acorda novamente, encontra-se em outra sala com mais alguns médicos junto com Guy e sua mãe, Lucille. Guy repreende Narumi por desobedecer suas ordens e colocar sua vida em perigo. Em seguida, ele começa a narrar como o encontrou nos escombros. Aparentemente, Guy estava no Japão para observar Narumi, mas o encontrou inconsciente, com apenas um braço. Então, ele o levou e o trouxe de volta para os Estados Unidos para passar por um tratamento com o Aqua Vitae. Continuando, Narumi pergunta a Guy sobre a criança mais cedo, e o médico próximo a Guy lhe conta sobre a instalação. Então a instalação fortemente guardada atualmente abriga e atende cerca de 2.000 crianças com a síndrome de Zonoa. Narumi fica quieto para pensar sobre o que acabou de ouvir. Enquanto isso, o médico e seus subordinados tentaram expulsar Guy e sua mãe do hospital, porque eles não gostavam deles lá. Infelizmente para eles, Guy e sua mãe ainda tinham algumas coisas para resolver no hospital antes de poderem sair, e o médico-chefe os deixou fazer isso.
Depois que ele se foi, Narumi agradece a Guy por salvar sua vida, e então pergunta por que ele o trouxe para os Estados Unidos desta vez. Lucille e Guy aconselham-no a recuperar suas forças para que ele possa entender completamente o motivo quando estiver de volta ao normal. A partir de então, Narumi se certificou de comer bem, dormir bem e brincar bem com as crianças, apenas para que pudesse colocar seus assuntos em ordem o mais rápido possível. Enquanto desenha com as crianças, Narumi finalmente se conecta com Mark e consegue também fazer uma cara de gorila engraçada para fazer Beth rir. No final do dia, Narumi deixa as crianças e volta para o seu quarto de hospital. No caminho, ele ouve alguém chorando na sala da farmácia e para verificar a pessoa. Ao chegar lá, ele encontra a senhora, Helen derramando lágrimas enquanto engole algumas pílulas. Antes que ele pudesse pensar em qualquer coisa, 2 outros médicos homens se aproximaram da sala. Narumi se escondeu para garantir que ninguém o visse. Os médicos homens entraram e encontraram Helen engasgada de excitação com alguns remédios e se juntaram a ela. Narumi volta para a porta e encontra todos abusando do estoque de drogas no hospital. No dia seguinte, Narumi corre para o escritório do médico sênior para relatar o que viu. Para sua surpresa, o médico-chefe diz que eles estão apenas fazendo o que é necessário para continuar fazendo seu trabalho. Então não é grande coisa. Narumi ignora o homem e foca no que está acontecendo além do espelho à sua frente. Lá, ele encontrou a bruxa, Lucille, interrogando Mark como se ele fosse um criminoso e perguntou ao médico sênior o que estava acontecendo. O médico sênior lhe diz, sem remorso, que Guy e Lucille estavam apenas tentando obter informações sobre os pais do garotinho e que aquelas informações ajudariam a derrubar a automata. Narumi fica irritado e quebra o vidro do outro lado. Então ele chuta Guy e condena os médicos por tomarem drogas para fazer seu trabalho. Nesse momento, Narumi olha os pedaços de vidro presos em sua mão e percebe que estão sendo expelidos enquanto suas mãos começam a se curar lentamente. Depois de se acalmar, Narumi permite que os médicos venham levar Mark embora. Do lado de fora do corredor, a senhora. Helen aparece e conta a Narumi a verdade sobre todo o assunto. Aparentemente, a síndrome de Zonua ainda é um mistério para muitos e não há muita pesquisa sobre o assunto. A pouca pesquisa que conseguiram fazer no momento não obteve bons resultados, e os médicos precisam manter um rosto sorridente para as crianças para que possam ajudá-las sempre que seus ataques de Zonua retornem. Agora, manter um rosto sorridente não é tão fácil quanto parece, então os médicos recorreram a tomar medicamentos apenas para sorrirem mais. Depois de deixar Helen falar, Guy se aproxima de Narumi e revela a verdadeira natureza do hospital para ele. A poucos quilômetros do hospital, parte da gangue de autômatos, Palman e sua marionete, Anselmus, caminham em direção ao hospital com algumas outras marionetes para causar estragos no hospital. Enquanto isso, o médico sênior leva Narumi à unidade de terapia intensiva para os pacientes de Zonua, apenas para que ele possa ver a verdadeira natureza da estranha doença. Ao chegar lá, Narumi encontra dezenas de crianças respirando com ventiladores no nariz. Aparentemente, a segunda fase faz com que o sistema imunológico falhe dramaticamente, e como resultado, os pacientes que sofrem dessa fase são obrigados a respirar com ventiladores, e aqueles que têm sorte de morrer nesse processo não têm que passar pela terceira fase mais angustiante da doença. Narumi pede ao médico responsável para dizer qual é o estágio final da doença, e o médico o leva para o subsolo do hospital através de um elevador de serviço. Ao chegar lá, Narumi se depara com a coisa mais terrível que nenhum humano deveria ser obrigado a ver. Na fase final da doença, as crianças não conseguem mais morrer, mas então a síndrome fica tão severa que suas temperaturas corporais caem abaixo do normal, e seus músculos permanecem rígidos, deixando-as imóveis para sempre. Nesta fase, as camas são inúteis e quase nada pode ser feito para salvar as crianças novamente. Narumi perde todo o orgulho de seu corpo e pergunta a Guy por que e como ele curou sua síndrome de Zonua. Guy responde dizendo que usou a misteriosa substância chamada Aqua Vitae para curá-la, e só o curou porque precisava de seu poder para outra coisa. Narumi pergunta se ele poderia produzir o remédio em massa e administrá-lo às crianças. Infelizmente, não restou muito e o conhecimento sobre como criá-lo se perdeu na história. Continuando, Guy conta a Narumi sobre os autômatos, que são um grupo de elite de criminosos que fizeram de sua missão de vida espalhar a síndrome Zonua e infectar pessoas com ela apenas para satisfazer seus desejos e fetiches loucos. Atualmente, eles estão sendo comandados por um grupo chamado Circo da Meia-Noite, e são imparáveis. Agora que Narumi está lá, Guy quer que ele se torne um Shirogane e se junte à luta deles contra os autômatos. Narumi, ao ouvir o nome Shirogane, sente uma dor de cabeça quando parte de suas memórias voltam à sua mente. Nesse momento, os caras autômatos Palman e suas marionetes chegam à instalação para caçar e coletar sangue humano. O cara sai com seu fantoche Shirogane e o segura enquanto os médicos levam as crianças para um lugar seguro. Narumi segura Beth e observa a luta acontecer do andar de cima. Nesse momento, Beth tem um ataque e implora para Narumi fazer a cara de gorila para ela, para que ela possa rir enquanto ainda pode. Com lágrimas no rosto, Narumi faz uma careta e observa-a congelar e desmaiar. Ele chora amargamente e xinga Guy por usar o que resta do Aqua Vitae nele. Lucille diz para ele não se subestimar, pois ele é mais útil para o mundo do que algumas crianças. Então, ela lhe entrega uma máscara e diz para ele usá-la por enquanto, para que possa esconder sua identidade.
Cheio de raiva, Narumi vai para o campo de batalha e destrói o máximo de fantoches que pode. Depois de derrubar os fantoches, Anselmus e seu mestre, Palman, elogiam Narumi por seu trabalho e, em seguida, enviam mais de seus fantoches para atacá-lo. Narumi prepara seu corpo para enfrentar vários inimigos e acaba derrotando todos eles. Enquanto ele faz isso, ele se pergunta por que luta e acaba percebendo que luta apenas pelas crianças e por ninguém mais. Com essa realização, Narumi fortalece seus punhos e derruba o último fantoche. Neste momento, Palman libera seu valioso fantoche, Anselmus, para lutar contra Narumi. Anselmus gira seu corpo em alta velocidade e consegue fazer vários cortes no corpo de Narumi. Ele então retorna para a posição de seu mestre e deixa o resto para Palman. Palman, feliz, ativa seus poderes ocultos de fantoche e avança contra Narumi. Por volta dessa época, Guy lembra Narumi de girar o interruptor em seu ombro para que ele possa retirar sua lâmina e se defender. Narumi faz isso e acaba usando a lâmina oculta em seus ombros para parar e prender Palman no chão. Surpreso, Palman pergunta como ele ainda está vivo, mesmo depois de receber vários golpes pelo corpo. Foi então que Narumi revelou o poder de cura que obteve do Aqua Vitae e explicou as habilidades especiais de cura que seu corpo agora possui. Ele não é mais humano pelos padrões normais e se autodenomina um demônio, cuja missão é caçar as automatas e acabar com todas elas. Depois de ouvir todas as coisas aterrorizantes saírem da boca de Narumi, Palman ativa seu último recurso e perfura Narumi com ele para prendê-lo, permitindo que Anselmus o ataque. Narumi morde o ombro de Anselmus e o destrói com isso. Palman vê isso e decide escapar de ser capturado enquanto ainda tem a chance. Ele ativa o motor a jato em seus sapatos e tenta escapar do aperto de Narumi. Infelizmente para ele, Narumi não estava pronto para deixá-lo ir ainda. Enquanto ele flexionava seus músculos em torno das pinças, Palman se prendeu a ele e se fixou nelas. Narumi garante que Palman não tenha para onde ir, para que ele possa lidar com ele adequadamente. Ele coloca Palman no chão e, com precisão e habilidades agudas, oblitera o ser insensível. E aí a batalha termina com Narumi como o único vencedor. Ele volta para as crianças para cumprimentá-las, mas novamente todas as crianças ficam com medo dele depois de ver o que ele fez com aqueles homens maus. Narumi entende a situação delas e também vira as costas para elas. Em seguida, ele vai até Guy e Lucille e agradece por recrutá-lo para se juntar à força de elite deles. Antes de deixar a instalação, ele vai até os médicos e implora que trabalhem na busca de uma cura para a síndrome de Zanufa, enquanto ele está fora lutando contra os bandidos. Antes de partir, Tom, o garoto quieto, chama seu nome e corre para o seu lado para abraçá-lo. Narumi recebe seu abraço e promete se tornar um Shirogane mais forte para proteger as crianças. Ao cair da noite, todos se reúnem em frente ao caminhão de viagem para falar sobre seu dia fazendo negócios. Shirogane entrega o dinheiro que ganhou naquele dia se apresentando para crianças e se senta para jantar. Durante o jantar, Masaru pergunta a Shirogane se algo especial aconteceu com ela naquele dia. Shirogane pensa e conta a ele sobre o estranho novo amigo que fez no parque. Aparentemente, o assassino tinha um irmão com a terrível síndrome de Zanufa e estava tentando arrecadar dinheiro para o tratamento caro jogando facas, mas ainda não conseguiu salvar seu pobre irmão de seu destino. Shirogane parecia muito triste ao ouvir isso, pois ela também se lembrou de Narumi e sua doença. Isso ressoou com a assassina, e ela se apresentou como Vilma para Shirogane. Na época, Shirogane não sabia que sua nova amiga era uma assassina contratada para matar Masaru. Então, naquela noite, ela encontra um monte de balões que esqueceu de devolver ao parque. Ela pega os balões e se desculpa para ir ao parque devolvê-los, deixando Masaru esperando. Vilma, que está se escondendo e esperando sua chance desde então, sequestra Masaru e o leva para uma parte isolada da floresta para matá-lo. Ela joga algumas facas nele, mas erra de propósito para assustá-lo. Shirogane retorna alguns minutos depois e percebe o que aconteceu. Ela rastreia Vilma e a encontra em algum lugar, prestes a lançar o próximo conjunto de facas em Masaru. Surpresas ao se verem, as duas amigas trocam gentilezas e se tornam inimigas por uma noite. Shirogane tira o Arlequim e defende a si mesma, e a Masaru das facas lançadas por Vilma. Vilma lança várias facas de arremesso em Masaru, e Shirogane recebe tudo. Neste ponto, Masaru estava muito triste para deixar a luta continuar. Ele anda na frente de Shirogane e dá a ela a palestra de moral do Naruto. Isso parece funcionar um pouco, pois Vilma se lembra de que o olhar nos olhos de Masaru era parecido com o de seu irmão. Shirogane aproveita isso e a nocauteia. Assim que ela tem certeza de que Vilma está no chão, ela remove as facas cravadas em seu cérebro e mostra a Masaru seus poderes regenerativos. Vilma volta a lutar novamente, mas desta vez, Shirogane usa seu Arlequim para derrubá-la. Momentos antes de desmaiar, Vilma se lembra de seus momentos finais com seu irmão, pouco antes dele morrer. Seu irmãozinho, Jim, na época, queria que ela fizesse um truque de facas antes dele morrer. Vilma, com lágrimas nos olhos, joga uma faca na maçã na cabeça dele e garante fazê-lo feliz. Jim morreu pouco depois de dizer à irmã para seguir em frente e ser feliz com sua vida. Com isso, ela tira outra faca e a aponta para Shirogane. Apesar de ter uma mira muito clara, ela ainda erra. Na próxima vez que Vilma acorda, ela se encontra dormindo no circo com os outros. Shirogane está acordada, então ela pergunta por que ela ainda está viva com eles. Shirogane diz que foi ideia de Masaru mantê-la com eles.
Vilma, ao ouvir isso, decide provocar Shirogane um pouco e quase acaba perdendo a cabeça. No entanto, Shirogane mantém a calma e relembra alguns dos eventos importantes que aconteceram em sua vida com Masaru e Narumi. Momentos depois de derrubar Vilma, Shirogane deu a Masaru um pouco do seu sangue para beber, para que ele pudesse ser mais forte e mais protegido de ferimentos e doenças. Shirogane faz um discurso melhor para Vilma e consegue convertê-la para o lado deles. Na manhã seguinte, Vilma se junta ao grupo de circo e abandona sua missão anterior de matar Masaru. Para arrecadar dinheiro para o circo, Nakamaka e os outros vão a um concurso de Rainha da Praia para competir contra alguns outros circos e ganhar o prêmio em dinheiro. Shirogane impressiona os jurados o suficiente para ganhar o prêmio em dinheiro. Antes de entregar o dinheiro a ela, o mestre de cerimônias passa o microfone para Shirogane e pede que ela diga o que planeja fazer com o prêmio. Shirogane diz que vai compartilhar com sua família, o Circo Nakamachi. Para terminar sua apresentação, ela convida todos os membros do Circo Nakamachi ao palco e os apresenta como o que será o circo mais popular do país. Alguns dias se passam e é o dia da inauguração do Circo Nakamachi. Momentos antes da abertura, Masaru verifica seu domador de feras, Lise, e pergunta por que ela só doma cães e gatos. Lise fica triste e conta que costumava domar um tigre antigamente, mas então o tigre ficou violento e matou sua irmã. Desde então, ela deixou de domar feras selvagens e prefere domar gatos e cachorros. Masaru simpatiza com ela e a anima, encorajando-a a se apresentar bem no circo. Lise fica animada e promete fazer um bom show no circo. Feliz por ver que ela não está sendo controlada por sua sede de vingança, Masaru sorri e continua a incentivá-la. Na cena seguinte, Narumi é vista dormindo em um avião, viajando para o Japão com Lucille e Gai. Durante o voo, duas crianças brincam e jogam sua bola para Gai. Com medo de suas vidas, eles imploram para que Gai entregue a bola para eles e ele o faz de uma maneira ameaçadora, o que assusta as crianças. Nesse momento, um homem do assento ao lado fica um pouco atrevido. A comissária de bordo pergunta se ele está bem, mas então o homem sorri e se transforma em um boneco automata Karakuri. Logo, todo o avião está cheio deles. Narumi e seu grupo ficam um pouco nervosos, mas logo se recompõem para jogar o jogo dos autômatos. Um dos fantoches autômatas diz a eles que só podem ganhar o jogo se o avião pousar em segurança, mas que não devem esperar que as coisas sejam fáceis, já que também tentarão o possível para derrubar o avião. Narumi fica super irritado com eles por assustarem todos a bordo e ataca o líder sem pensar. O líder deixa-se ser socado no estômago para que o explosivo lá possa ser detonado e ele possa explodir uma parte do avião. Bem, seu plano funciona, e logo há um buraco no avião e ele começa a perder altitude. Um dos bonecos autômatos encontra o caminho para a cabine e sequestra o avião dos pilotos. Enquanto isso, Narumi e seu pessoal lutam para manter o avião sob controle, pois sabiam que estavam perdendo altitude rapidamente. Os bonecos autômatos no avião limpam as cadeiras na seção econômica do avião para criar um campo de jogo para começarem sua luta com o novo Shirogane, Narumi. Se Narumi conseguir derrotar todos, o avião pousará em segurança em Xangai. Caso contrário, o avião irá cair. Para tornar as coisas mais interessantes, um dos autômatos segura a mão de uma criança e promete quebrar um dedo cada vez que Narumi for atingido por um deles. O cara ri da ideia brilhante e oferece seus dedos para serem quebrados em vez dos da criança. Por sorte para ele, os autômatos acreditam nele e levantam seus dedos para serem quebrados. Depois de resolver as coisas com Gai, Narumi começa a lutar contra os caras autômatos. Nos estágios iniciais da luta, ele é atingido por um dos bonecos, e Gai tem um de seus dedos quebrado. Por sorte para Gai, ele não sente dor como os humanos, então ele diz a Narumi para se divertir. Narumi entra na luta e suporta a dor intensa dos autômatos, enquanto os passageiros assistem. Enquanto isso, outro dos bonecos autômatos brinca com a bengala de Lucille e mexe com ela. Enquanto Lucille ordena que o fantoche devolva, o fantoche se vangloria e conta a ela sobre a força destacada que tomou o cockpit e está prestes a derrubar o avião. Então ele esfaqueia a mão de Lucille com o bastão dela e a prende na cadeira à sua frente, deixando-a lá para sofrer. No entanto, Lucille sabe que precisa se libertar da situação em que se encontra se quiser ajudar a salvar os passageiros e o avião de cair. Narumi, por outro lado, encontra uma criança chorando e se preocupando com os dedos quebrados de Gai durante a luta contra os autômatos. Ele se coloca ao lado da criança e promete manter Gai seguro. Assim, Lucille também chega ao cockpit e destrói com segurança o fantoche autômato sem ativar a bomba em seu interior. Após cuidar do boneco, ela assume os controles do avião e começa a voar para a ilha mais próxima, já que estão sobre o oceano. Enquanto isso, Narumi usa sua lâmina escondida para apunhalar o autômato e impedir que ele sugue o sangue das crianças. Momentos antes do chefe explodir, Gai controla seu boneco Shirogane e o envolve ao redor do chefe para que exploda dentro dele. Felizmente, isso funciona bem e o avião não é afetado. Narumi respirou aliviada, pensando que já estavam fora de perigo. O cara diz para ele olhar para fora do avião, e quando ele faz isso, ele encontra centenas de autômatos insetoides voando muito perto do motor. Quando chega a hora certa, todos começam a colidir e explodir os motores do avião. A voz de Lucille aparece no intercomunicador e ela diz aos homens para se prepararem para lutar contra o autômato inseto fora do avião.
Guy prepara o motor do seu fantoche para que ele possa voar para fora e derrubar o autômato inseto. Ele se certifica de dizer ao menino assustado para se fortalecer e segurar sua querida irmã com força para que nada de mal aconteça a ela. Em outro lugar, Masaru e seu pessoal finalmente conseguem clientes para a grande abertura do show de circo. Enquanto isso, Guy se conecta ao seu fantoche e voa para fora para cuidar dos autômatos insetos. O líder da praga envolve Guy com seus autômatos insetoides e se prepara para derrubar Guy. Quando Guy vê sua chance, ele se liberta do enxame e danifica o chefe do enxame. Sabendo muito bem que ele vai morrer, o chefe da frota voa em direção ao último motor para que ele possa colidir com ele e destruir o avião. O rapaz claramente não pode deixar isso acontecer sob sua supervisão. Então ele pega o cara e o leva para a água. Nesse momento, Lucille diz a Narumi para fazer algo sobre as pragas na asa esquerda e se preparar para uma aterrissagem de emergência. Narumi faz o que pode e pede aos passageiros que se preparem para poderem cair na ilha mais próxima. Por pura sorte, o avião de Narumi cai na ilha perto do circo de Shirogane. Shirogane, ao ouvir o estrondo alto, corre para fora para ver o que aconteceu. Ao chegar lá, ela vê a silhueta de Narumi e imediatamente embarca no avião para encontrá-lo. Infelizmente, Narumi ainda não estava do lado de fora, pois ele estava no cockpit lutando contra o autômato, mantendo Lucille como refém. Ele soca o boneco pela janela e o deixa lá dentro, derramando-se para fora. Agora desesperado por sangue humano, o boneco estica sua seringa para sugar um pouco de sangue humano. Felizmente, Shirogane estava lá para salvar uma das vítimas. Narumi aparece rapidamente e salva Shirogane de uma experiência de quase morte. Depois de colocá-la perto de Masaru, ele se esconde sob a poeira e foge antes que Shirogane e Masaru possam percebê-lo. Masaru e Shirogane se levantam o mais rápido que podem e correm pela névoa de poeira para encontrar Narumi, tudo em vão. Horas depois, Masaru e Shirogane retornam ao acampamento de circo para cuidar dos feridos. Shirogane encontra seu antigo professor, Guy, deitado inconsciente nos escombros. Ela corre em sua direção e tenta acordá-lo, pois ele está coberto de ferimentos. Felizmente, Guy não estava morto ainda, mas ele precisava de tratamento rápido. Masaru deixa Shirogane para cuidar de seu antigo chefe. Ao anoitecer, Shirogane sai da tenda de Guy depois de passar o dia todo lá. Masaru a vê e pergunta sobre seu relacionamento com Guy naquela época. Shirogane começa sua história e conta a Masaru que Guy foi a primeira pessoa a acolhê-la das ruas. Naquela época, Guy a levou para um prédio antigo e decadente na França para ensiná-la os truques da marionete. Shirogane aprendeu suas habilidades com a velha bruxa e se tornou a pessoa que é. Depois de ouvir tudo o que Shirogane tinha a dizer, Masaru continua a falar sobre a silhueta de Narumi, que ele viu na névoa de poeira quando o avião caiu no circo deles. Ele também diz que a ideia de Narumi estar vivo e bem tem estado em sua mente por horas. Para acalmá-lo, Shirogane segura sua cabeça e a coloca contra seu coração para que ele possa ouvir suas batidas. Ela conta a ele sobre o som de seu coração e diz que ele está batendo assim por causa do jeito que Narumi cuidou dela quando estava vivo. Masaru, ao ouvir essas palavras, pergunta a Shirogane se ela gosta secretamente de Narumi. Ao ouvir isso, o rosto de Shirogane fica vermelho de vergonha. Felizmente, Masaru ainda era muito inocente para entender o que acabou de acontecer, então Shirogane se safa. Mais tarde naquela noite, Masaru tem um pesadelo sobre o incidente que tirou a vida de Narumi. Ele acordou gritando e encontrou os outros dormindo. Pelo que parece, Masaru tem tido esses sonhos desde que Narumi morreu. Ele olha ao redor da sala e encontra Shirogane sentado calmamente no chão. Então ele fica muito irritado e se culpa por agir como uma criança quando as outras pessoas ao seu redor são tão fortes e cuidam de seu passado como adultos. Para se encontrar, ele arruma sua mala e decide descobrir o verdadeiro motivo pelo qual seu pai deixou toda a propriedade para ele, uma criança pequena. Ele deixa seu circo e segue para um lugar desconhecido para se encontrar. A vários quilômetros de distância, Narumi, Lucille e outra garota, Mingxia, se dirigem para o fundo das florestas da China para procurar o Circo da Meia-Noite e destruí-lo. Agora Mingxia é a filha da pessoa que ensinou artes marciais a Narumi. Narumi e Lucille, já tinham ido ao dojo dele mais cedo naquele dia para procurá-lo, mas encontraram Mingxi, que lhes falou sobre a terrível síndrome de Zonapu que o pai dela contraiu. Ela os aconselha a encontrar o pai dela se desejam encontrar o Circo da Meia-Noite. Desde então, Narumi, Lucille e Mingxia, que decidiu acompanhá-los, têm caminhado pela floresta em busca de uma pista. Depois de caminhar por cerca de 12 quilômetros, Narumi tem um flashback de seu passado sobre alguém chamado Francine. Ele reage à memória e tudo mais, mas então, novamente, ignora sua dor e continua em movimento. Aparentemente, lembranças da alma do criador da mistura curativa Aqua Vitae estavam inundando sua mente nos últimos dias, e Narumi não sabia o que fazer a respeito. Momentos após ter os flashbacks, Narumi e seu grupo finalmente alcançam o Mestre Liang, também conhecido como o professor de Kung Fu de Narumi. Desta vez, eles o encontram tendo um ataque de Zonapu. Narumi rapidamente reconhece os ataques de pânico e ri alto na frente de Liang. Isso pareceu acalmá-lo um pouco, e então ele conseguiu falar. Quando ele fala, ele conta a todos sobre a coisa terrível que seus ancestrais criaram que levou à criação desta terrível doença. Ele então menciona a Água da Vida, também conhecida como Aqua Vitae, e diz a Narumi que essa foi a invenção que trouxe caos e conflito para a Terra.
Então Narumi desabafa sobre tudo o que passou até aquele momento e acaba ganhando a simpatia de seu mestre. Liang pega um livro e decide contar a ele a história de origem da terrível doença Zona Pu. Há muito tempo, dois irmãos da família Bi, Yin e Jin, ambos jovens e vibrantes, costumavam competir entre si, fazendo marionetes sempre que podiam. Narumi reconhece essa história e percebe que a alma de um dos irmãos foi transformada na água da vida. Em um ponto de suas vidas, eles começaram a se perguntar como poderiam fazer suas marionetes se moverem como humanos. Para descobrir a resposta, eles viajaram por 8 anos até chegarem a um alquimista em Praga, na França, para aprender a resposta à sua pergunta. Depois de se estabelecerem em Praga e tornarem-se aprendizes do alquimista, os rapazes percorrem a cidade para conseguir algum equipamento para o chefe. No caminho, tanto Yin quanto Jin são observados pelas mulheres da cidade. Jin percebe isso e pede ao seu irmão sério que considere falar com uma ou duas. Yin se fecha e repreende seu irmãozinho por tentar envergonhá-lo. Ele se move sem notar a bela jovem passando perto deles e esbarra nela, derrubando sua cesta de maçãs. Ao ver como a moça é bela, os dois irmãos ficam surpresos. Yin ajudou a apanhar as maçãs e descobriu que o nome dela era Francine. Após a breve introdução, os irmãos voltaram ao mestre para aprender a arte sagrada da alquimia. Em outro dia, eles encontraram Francine novamente na cidade. Enquanto Jin foi cumprimentá-la, Yin ficou para trás e ouviu duas garotas ciumentas falando mal de Jin por tentar roubar o Jin delas. Quando terminou de falar com ela, Jin voltou correndo para o irmão e o convenceu a entrar na banda para o circo. Algumas horas depois, todos os três vão ao circo para aproveitar o circo e os palhaços. Quando Francine descobre que os irmãos são de uma família de marionetistas, ela fica realmente surpresa e os leva para fazer o show de marionetes. Ao chegar lá, descobriram que o marionetista estava bêbado demais para controlar os bonecos. Os irmãos se viram para ir embora, mas então Francine os chama e os obriga a substituir o marionetista. Juntos, os irmãos fizeram um ótimo show e ganharam muito dinheiro com a multidão que se reuniu. Ao anoitecer, Yin levou seu irmão para casa, pois ele estava muito bêbado para andar. Com seu irmão dormindo profundamente, Yin diz a Francine para guardar o pão que compraram com o dinheiro enquanto ele cuida do irmão. Depois de deixá-lo em casa, Yin acompanhou Francine de volta para casa. Ao chegar à casa dela, Yin descobre quão pobre Francine é e finalmente entende por que ela estava roubando pão do show do circo naquele dia. Ele passa a maior parte da noite lá com Francine e sua família, assistindo-os comer pão e brincando. Então Francine se desculpa e sai para tomar um pouco de ar. Yin fica curioso e a segue para espionar. Lá, ele encontra a pobre Francine cochilando e a segura bem quando ela está prestes a cair. Felizmente, ele a carrega e encontra a marca de um ladrão nas costas dela e pergunta por que ela rouba. Quando perguntada onde estava seu pão, Francine disse que já o havia compartilhado com alguns estranhos. Irritado, Yin leva Francine para recuperar seu pão. Mas quando eles chegam lá, ele encontra os dois idosos pobres comendo o pão que Francine lhes deu. A senhora sente Francine na janela e corre para cumprimentá-la. No entanto, ela só encontrou Yin lá, que pediu para ela contar tudo o que pudesse sobre Francine. Depois de contar a história, a mulher idosa implorou a Yin, com lágrimas nos olhos, que tratasse Francine melhor e garantisse sua felicidade, porque ela é seu anjo e merece tudo de bom na vida. Desde então, Yin mudou e começou a considerar Francine como sua esposa. Um dia, ele falou em parábolas para seu irmão e descobriu que Jin também se apaixonou por Francine. Sendo o mimado que Jin era, Yin não aguentava deixá-lo ficar com Francine. Então, no dia seguinte, Jin vai à igreja onde Francine reza e a encontra lá. Ele pergunta sobre a filosofia dela sobre a vida, e Francine lhe conta as coisas mais bonitas. Isso só fortalece o amor dele por Francine, e nosso garoto, nosso homem, a pede em casamento naquele instante. Apesar de todas as desculpas para fazê-lo desistir de sua proposta, Jin ainda fez questão de se manter firme em sua decisão, e no final, Francine concordou em se casar com ele. Animado com a ideia, Jin tira um anel estranho que tinha com ele e o coloca no dedo dela. Quando termina, ele sai da igreja, sorrindo com sua futura esposa, Francine. Mal sabia ele que Yin estava lá na igreja, escutando toda a conversa. Quase imediatamente depois que saíram da igreja, ele levantou a cabeça e jurou vingança contra seu irmão por ter roubado o amor de sua vida. Naquela noite, Jin sequestrou Francine e deixou Praga e Yin juntos. Por anos, Yin tentou encontrá-los. E após 9 anos de viagens e buscas intermináveis pelas terras, ele finalmente encontrou vestígios deles durante a primavera. Naquele dia, Yin encontrou o esconderijo de Jin e estava sedento por vingança. Ele correu para dentro do esconderijo com uma faca na mão e ameaçou matar Jin por seus crimes. Para sua surpresa, no entanto, Jin diz loucamente para ele não se incomodar em tentar pegar Francine de volta, já que agora ela é sua esposa e não dele. Surpreso, Yin pega de volta sua faca e ouve seu irmãozinho louco chorar. Quando termina de chorar, Jin pergunta a Yin por que ele o traiu e chamou Francine para sair pelas suas costas. Ele conta sobre a igreja e informa que ouviu tudo o que ele disse para Francine na ocasião. Triste, Yin para pensar na gravidade do que fez ao irmão.
Se há uma coisa da qual ele tem certeza neste momento, é que seu irmãozinho Jin não é mais a mesma pessoa. Depois de rir como um maníaco, Jin retorna ao seu laboratório para mostrar ao irmão os resultados de sua pesquisa e diz que estará pronto muito em breve. Ele também deixa escapar uma coisa importante que faz o rosto de Yin se iluminar de tristeza. Ao ouvir isso, Yin correu para a masmorra e encontrou uma pequena abertura perto do chão coberta por barras de ferro. Ele ouve a voz de Francine e corre até a entrada para falar com ela. Francine, que está mais do que feliz por ver o amor de sua vida novamente, se levanta pela primeira vez em anos e agradece ao seu criador por trazer o amor de sua vida de volta para ela. Ela então se levanta para tocá-lo, mas as correntes em sua perna não a deixam se mover livremente. Ela explica a natureza de sua doença para Yin e pede para ele ficar longe dela para não pegar sua doença. Yin pede para ela se aproximar para que ele possa examinar e Francine se aproxima. Ele pede a ela para tirar a roupa para que ele possa examinar seu corpo de perto e descobrir qual doença ela tem. Enquanto ele faz isso, Francine pergunta se ele viu Jin, e quando Yin diz que sim, Francine implora para ele não ser muito duro com Jin, pois ele está apenas agindo de acordo com seus sentimentos e tudo mais. Apesar de tê-la só para ele, sua alma não estava em paz há muito tempo, e ela não gostava nem um pouco disso. Com isso, Francine cai no chão e se encolhe de cansaço. Poucos segundos depois, os aldeões aparecem e impedem Yin de entrar na masmorra sem pedir permissão. Após voltar à mansão de Jin, Yin começou a trabalhar e experimentou alquimia por meses, até finalmente criar a pedra macia para fazer Aqua Vitae. Ele corre até a masmorra de Francine para administrar a droga a ela, mas ao chegar lá, encontra um lugar inteiro em chamas. Ele tentou desesperadamente salvar Francine do galpão em chamas, mas infelizmente não conseguiu tirá-la. Em seus momentos finais, Francine pede perdão ao seu criador e a Yin por trair o amor que ele tinha por ela, e ficar com seu irmão perverso e ciumento, Jin, por tanto tempo. Depois de encontrar paz consigo mesma, ela se despede de Yin e deste mundo, antes de se deixar ser consumida pelas chamas. Antes de se transformar em pó, ela murmura algumas palavras inaudíveis para o abalado Yin, e aguarda o triste chamado da morte. Yin voltou para casa com uma tristeza incurável, segurando nada além de um punhado de cabelo que conseguiu colher de Francine. No caminho para casa, ele encontrou seu irmão e entregou o cabelo a ele. Antes de sair, lembrou-o do amor de Francine por ele. Se ao menos Jin tivesse se perdoado por ter tirado a esposa do irmão, então talvez ele também tivesse reconhecido o amor de Francine por ele e tivesse aprendido a aceitar a vida como ela realmente é. Após a reunião, os caminhos dos irmãos nunca mais se cruzaram até passarem incríveis 23 anos. Naquela época, Jin já era um velho lunático que havia desenvolvido ao longo dos anos um talento para criar bonecas. Naquele dia, ele havia acabado de criar o primeiro modelo Francine e estava prestes a dar-lhe a água da vida. Após injetar a substância em seu pescoço, Francine finalmente ganhou vida. Jin decidiu fazê-la feliz e sorrir, permitindo que ela visse bobos e palhaços tentando fazê-la rir. Infelizmente para ele, Francine nunca riu, nem mesmo uma vez. Para satisfazer seu desejo de vingança, Jin criou a síndrome mortal Zonapa e a passou para os aldeões para que eles pudessem sofrer por prenderem sua Francine e matá-la antes do seu tempo. Na época, Lucille estava entre os aldeões que sofriam da terrível doença. Para aumentar as chances de Francine dar risada, Jin fez os palhaços rasgarem os humanos da aldeia. Ainda pior, ele fez questão de incendiar todas as casas para garantir que Francine risse. Em um momento da batalha, Lucille quase teve sua filha, Angelina, levada por Jin, mas então ela não era uma fraca. Então defendeu sua filha e a salvou da morte certa. Pouco depois do incidente, os aldeões já estavam na terceira fase da síndrome de Zanapa, a parte em que não conseguem morrer e são amaldiçoados a se contorcer e ficar em um lugar até a eternidade. Depois de 6 anos de sofrimento, Yin finalmente voltou com a água da vida e deu um pouco para Lucille. Depois de trazer Lucille e alguns aldeões de volta ao normal, Yin leva Lucille a um poço perto do avião e conta-lhe tudo sobre Jin e as coisas horríveis que ele fez a ela e ao povo. Em seguida, ele pegou uma pedra macia e a jogou no poço cheio de água. Isso é para que a pedra se dissolva na água e a transforme na famosa Aqua Vitae. Antes de deixá-la ir, no entanto, Yin dá a Lucille a chave de um certo baú de marionetes e então se chama Shirogane. Ele dá a Lucille uma missão de destruir todos os brinquedos de Jin e garantir que ela incite os aldeões a se voltarem contra Jin e destruírem seus autômatos. Depois que ela se vai, ele se aproxima da água e pula no poço para fundir sua alma com a pedra macia para poder preservar a água. Lucille voltou um tempo depois e abriu o baú com a chave. Ao abri-lo, no entanto, uma enxurrada de conhecimento e emoções, incluindo uma profunda malícia contra os autômatos, entrou em seu corpo. Desde então, ela fez disso a missão de sua vida derrubar todos eles. Pantalone conta o resto da história. Apesar de ter atormentado os aldeões por causar dano e destruição à sua Francine, Jin ainda estava desapontado ao ver que sua Francine ainda não ria. Isso não caiu bem com ele quando o lunático estrangulou seu boneco e deixou a aldeia. Estranhamente, Francine nunca morreu do ataque de Jin e conseguiu destilar seu sangue sintético para criar mais autômatos. Mestre Liang fala mal de Francine e então deixa Pantalone atacá-lo. Quando ele termina suas coisas, Liang finalmente se prepara para morrer.
Ele abre seu peito e aciona o explosivo de autodestruição ali, apesar de todos implorarem para que ele se deixe viver. Eventualmente, Mestre Liang morre e Narumi deixa a floresta com Lucille e Mingxia para ir buscar o Circo da Meia-Noite e lidar com Lady Francine de uma vez por todas. Para fazer isso, no entanto, Narumi e os outros se reúnem com outros Shiroganes no edifício Harvest em Maine, nos Estados Unidos, para discutir seu próximo curso de ação. Com vários Shiroganes presentes para ouvir o novo plano, o MC, que também é um Shirogane, explica à multidão que a cadela Lucille, após derrubar Pantalone, seguiu uma pista e encontrou a sede do Circo da Meia-Noite e os autômatos localizados no deserto do Saara. Depois de explicar o fato para eles, o MC deixa o palco para outro respeitável Shirogane assumir. Shirogane sobe ao palco e faz uma cara engraçada para fazer a plateia rir, mas logo percebe que não há ninguém lá para rir de suas piadas. Então ele corta a besteira e anima os espíritos de luta. Depois que ele termina seu discurso, todos os Shirogane de todo o mundo se reúnem e viajam para o meio do deserto do Saara para derrubar o QG do Circo da Meia-Noite. Enquanto isso, Lucille, Narumi, o cão e Mingxia chegam ao circo ao anoitecer. Antes que pudessem prosseguir, inúmeros OVNIs chegaram ao deserto do Saara para testemunhar ou participar da luta. Várias milhas longe do deserto na França, Aírio, que tem passado seu tempo viajando, finalmente acorda uma manhã em seu quarto de hotel e se senta na varanda para apreciar as lindas casas francesas, enquanto sua companhia de uma noite dorme tranquilamente na cama. A moça acorda pouco depois, veste algumas roupas e elogia Aírio por ser um cavalheiro tão maravilhoso. Ela começa pedindo a Aírio que lhe diga o que fazia para viver, e Aírio imediatamente lhe diz que é um ex-assassino que ganhou rios de dinheiro, o suficiente para viver uma vida confortável. Ao ouvir isso, ela tenta se apegar a ele, mas novamente, Aírio não era um bobo. Ele simplesmente a pagou pelos serviços e mostrou a porta. Naquele instante, Narumi e sua turma ficaram maravilhados com quantos Shiroganes conseguiram aparecer para a grande luta. Aparentemente, os OVNIs que voaram mais cedo eram todos Shiroganes que vieram apoiar a luta contra os autômatos. Em pouco tempo, Fátima, uma das líderes do Shirogane, aparece e se apresenta. Logo depois, os Shirogane dos Estados Unidos também apareceram e se apresentaram, para ser usados na luta contra os autômatos. Antes de começar a campanha, o líder dos Shirogane dos Xperiwa falou sobre as 4 bonecas autômatos mais antigas, criadas pela própria Lady Francine: Pantalone, Dottore, Columbine e Arlequino. Ele avisa a todos que devem ter cuidado com eles, pois protegem ferozmente seu líder. Com apenas segundos antes de enfrentarem suas mortes, uma das mulheres Shiroganes incita o espírito de luta em seus homens e entra na tenda do Circo da Meia-Noite para agir primeiro. Segundos depois, Dottore aparece na entrada escura do circo com a cabeça da senhora em suas mãos. Ele se apresenta para todos e os convida para o jogo. Em seguida, ele volta para a tenda do circo e desafia qualquer um forte o suficiente para segui-lo e enfrentá-lo. Narumi, ao perceber o quão difícil é a situação da Shirogane feminina, repreende seu povo por não lamentar sua morte. Infelizmente, a Shirogane não se importava muito com a dama, pois sabia dos riscos antes de entrar. Lucille acalma Narumi e o escolhe, juntamente com alguns outros Shiroganes, para fazer parte de sua equipe. Nesse momento, outro dos Shiroganes lá fora fica impaciente e se apressa para entrar e derrubar seus inimigos. Ele acaba derrubando cerca de 2 Shiroganes antes do primeiro estágio do circo. Cada outro Shirogane segue e se encontra em um palco com dezenas de palhaços aplaudindo a estrela do show, que também é seu maior oponente, Merry-Go-Round Olsen. Um dos Shiroganes fica impaciente novamente e avança cegamente contra ele. No entanto, ele é obliterado pelo carrossel. Logo outro vai para isso e também acaba sendo destruído. Olsen levanta-se novamente e reclama que a luta é muito chata para ele. Em seguida, Narumi se prepara para lutar contra o mecanismo. Ele estala os dedos e se aproxima de Olsen com intenção de matar. Nesse momento, Fátima pede para Mingxia lhe contar como é a pessoa Narumi, e ela conta o quão poderoso Narumi é. Felizmente, Narumi não decepcionou, pois ele destruiu cada parte do carrossel e levou seu pessoal para o próximo nível. Enquanto isso, Fátima e Mingxia enfrentam 2 desafios diferentes. Bobos que os desafiam para uma luta. Depois de escolherem seus favoritos, eles se preparam para enfrentá-los. Antes de deixar Mingxia lutar, Lucille a imobiliza e a força a beber algumas gotas de seu sangue para que ela possa ficar um pouco imune aos germes da síndrome de Zonapa presentes na tenda. Mingxia inicialmente tem uma crise por causa disso, mas novamente, Fátima consegue acalmá-la e trazê-la de volta ao normal. A luta começa em alguns minutos e as garotas mantêm sua posição contra os terríveis palhaços. Olsen continua com suas artimanhas e trabalha lado a lado com os 2 bobos para virar a maré da batalha a seu favor. Mas, em um ponto da luta, Mingxia e Fátima conseguem recuperar a vantagem. Assim que estavam prestes a dar o golpe final, os bufões rasgaram algumas de suas roupas e os deixaram chorando com o coração partido. As garotas fingem chorar um pouco para se distraírem. Quando têm certeza de que conseguiram a atenção deles, atacam e destroem ambos os bufões rapidamente. Narumi também consegue desferir um golpe fatal com a palma da mão na cabeça de Olsen,
que é decapitada, fazendo com que a cabeça de Carrossel de Olsen caia e implore por misericórdia. Depois que ele termina, ele veste as crianças e consegue impressionar os Shirogane restantes que estavam assistindo a tudo. Agora que passaram pela primeira etapa, o mestre de cerimônias palhaço abre o chão sob eles e os envia para o próximo nível. Narumi e os outros se levantam para encontrar duas portas na frente deles. Uma das portas os leva até Lady Francine, enquanto a outra os leva a um lugar mais mortal. Narumi, Lucille e os outros Shirogane deixam Mingxia com o Doutor Shirogane e Fátima para cuidar deles enquanto trabalham na escolha da melhor porta para passar. Para fazer isso, no entanto, o grupo se divide em dois grupos menores, com cada um entrando em uma porta. Narumi junta-se a Lucille, junto com alguns Shiroganes selecionados, e então entra na primeira porta. Dentro, eles se encontram diante de uma escada sinistra que parece levar aos portões do inferno. Uma das Shiroganes, que se chama Lina, faz uma piada sobre a escada e os incita a se apressarem se quiserem encontrar Lady Francine antes de finalmente chegarem à próxima porta no final da escada. Ao chegarem lá, uma voz do sistema de som do quarto fala e os parabeniza por passarem pela porta certa. Para passar pela próxima porta, que leva até o local de Francine, ele diz aos quatro que precisam lutar e reduzir o número para 2. Assim poderão passar pela porta com segurança. Naturalmente, Narumi não é alguém que se permite ser manipulado, então ele confronta o homem por jogar uma jogada suja dessas. Para deixar o jogo mais emocionante, a voz comanda que espinhos apareçam nas paredes laterais da sala e dá a Nakushus, Narumi e seu grupo 18 minutos para reduzirem seus números. Caso contrário, todos serão esmagados. Além disso, informa que parte do chão cairá na cova abaixo a cada 3 minutos se eles não tomarem uma atitude. Assim que termina de explicar, ele deixa tudo para Narumi descobrir. Para economizar tempo, Narumi nocauteia Lina e explica seu plano aos outros. Enquanto isso, Harry e George pegam um helicóptero para voar para o deserto do Saara após pousar na Arábia. Narumi, depois de derrubar Lina, se vira para seu povo e diz que não está lutando contra ninguém. Ele diz a Steve e Thor para passarem pela porta enquanto ainda há tempo, para que não sejam atingidos pelos espinhos. Após a contagem regressiva de 18 minutos, os espinhos são liberados e enviados em direção a Steve e Thor. Narumi corre para a frente sem pensar e usa seus reflexos rápidos para desviar o máximo de espinhos que consegue. Quando termina, no entanto, ele encara Steve e Thor, com dezenas de espinhos cravados em seu corpo. Enquanto ele remove cada um deles do corpo, ele diz a Steve e Thor para irem pela porta e que ele se juntará a eles mais tarde. Depois que eles saem, Lina acorda e perde a esperança imediatamente. Narumi, no entanto, diz a ela para não desistir ainda, pois ele tem um plano para levá-los pela porta sem falhas. Quando chegar a hora certa, Narumi e Lina pulam e abrem um buraco na parede para chegar a outra sala. Nessa época, Mingxia recobra a consciência. Ela verifica seu corpo e percebe que já foi cuidada. Ela se levanta e pergunta por Narumi e o resto. Lucille diz a ela que eles já se foram há muito tempo, mas que vão alcançá-los por outra rota que ela já conhecia. Logo fora do circo, os autômatos mortos liberam várias pequenas síndromes insetoides que infectam Harry no helicóptero. Para salvá-lo de ser consumido pela doença, George corta sua mão e faz Harry engolir uma pequena gota de seu sangue para ganhar imunidade aos autômatos. Enquanto isso, Narumi e os outros enfrentam outro autômato que tenta impedi-los de entrar pela próxima porta. Narumi se joga no SBAB para parar o autômato, mas acaba sendo atingido pela arma estranha. No entanto, ele se levanta e enfrenta o autômato novamente. Só que dessa vez ele diz a Steve e Lina para se apressarem para que ele possa ganhar tempo para eles. Minutos depois de saírem, o Rolling Slasher, que é um grande mecanismo de esmagamento, é ativado da parede ao lado de Narumi, e se move mais perto dele a cada segundo. Steve pediu a Narumi para sobreviver apenas 5 minutos enquanto ele trabalha para desarmar os mecanismos que alimentam o Rolling Slasher. Narumi recebe outro golpe da estranha arma e se prende à arma. Então, quando ele se aproxima o suficiente, ele quebra o Jester em pedaços. De repente, o mecanismo do cortador rolante para e Narumi entra na sala de engrenagens para encontrar Steve preso em uma delas. Nos seus últimos momentos, Steve narra tristemente sua experiência de infância para Narumi. Steve agradece a Narumi por acreditar nele e defendê-lo quando ele mais precisava. Antes de perder a vida, ele entrega um óculos especial a Narumi e faz ele prometer matar Lady Francine. Por volta dessa época, Iryu e George encontram seu caminho para a tenda para testemunhar a grande batalha. Narumi se reúne com Thor e conta a ele sobre a morte de Steve. Thor percebe o quanto Narumi está fraco e o ajuda a atravessar um corredor decorado com fotos de Francine, para chegar ao quarto onde vão enfrentar Francine. No caminho, Thor revela seu segredo e conta a Narumi que nunca teve realmente uma noiva como afirmava ter na época. Em vez disso, ele explica o que aconteceu com ele cerca de 90 anos atrás, quando ele viu Francine pela primeira vez na vida dele. Naquele dia, toda a sua aldeia estava sofrendo da síndrome de Zonefa, e Francine apareceu com seus palhaços para verificar a aldeia. Ela passou pelo cara e fez questão de pisar na mão dele antes de ir embora completamente. Ao invés de ficar irritado com ela, Thor se sentiu atraído por ela. Ele prometeu a si mesmo nunca mais ser assim.
Desta vez, ele vai levar Francine para sair se tiver a chance de fazê-lo. Neste momento, a dupla chega à sala do século e se reúne com os outros colegas que passaram pela outra porta. Desta vez, Dottore abre o palco e os recebe na sala onde Francine mora. Para chegar a Francine, Dottore diz que Narumi e seus colegas precisam vencê-lo, e ao restante dos 4 autômatos mais antigos. Neste ponto, chegamos ao final do nosso vídeo. Se você gostou, não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever para mais novos vídeos.